de convidados. Valentina Angel, a nossa especialista em literatura americana. Jordana Parker, nossa antropóloga especialista em política. Tarsila do Amaral, uma grande artista plástica brasileira. E o padre Benedito Amaro. Bom, para nos atualizarmos, no começo do século XX, começou uma nova linha política, o comunismo. Nessa época, os autores gostariam de mudar, tinha uma linha de raciocínio para mudar o mundo. Eles queriam transformar o pensamento das pessoas. Entre eles destaca Fernando Pessoa. E o nosso convidado é um de seus veteranos. Sua personalidade é considerada a mais revoltada de Fernando. Sua linguagem é simples e direta. Viveu três diferentes fases: a decadentista, pessimista e futurista. Com vocês, Álvaro de Campos. Álvaro, é uma honra recebê-lo aqui essa noite. Muitíssimo obrigada por comparecer no nosso programa. Bom, para começarmos, ocorre boatos dentro da literatura que Fernando Pessoa seria um dos seus heterônimos, e não o contrário. O que você poderia dizer sobre isso? Olha, essa é uma pergunta pertinente, atrevida. E eu respondo como eu acho que ela é verdadeira. Porque aquilo que eu manifesto na minha obra literária, toda essa acidez, toda essa coisa crua, nua, eu penso que é o que o Fernando Pessoa realmente quis dizer e nunca disse. Eu entendo que o que eu digo é a voz dele. Eu posso dizer que eu sou o arauto do Fernando Pessoa. Aquilo que ele escreve como Fernando Pessoa seria um outro, para mim, na minha concepção, um outro heterônimo dele. O Álvaro de Campos, poeticamente, é a personalidade real do Fernando Pessoa. Então, os nossos mundos se confundem. Eu creio nisso, eu acredito fielmente nisso, que eu digo que ele não quer dizer. Eu sofro as dores que ele não quer sofrer. Então, eu estou aqui para incomodar e fazer isso mesmo que ele não pode fazer. Valentina? Boa noite, Álvaro. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sou fã dos seus poemas. E eu gostaria, vendo um pouco da sua história, eu descobri que você se inspirou em Whitman, que é um grande poeta americano. Qual a sua relação com ele? Relação estritamente profissional, né? É claro, eu não conheci Whitman, mas ele é a minha grande inspiração realmente. Eu posso dizer que eu estava num sono literário e ao descobrir Whitman, eu acordei para manifestar o que de melhorar nessa minha literatura, nos meus poemas, né? O Whitman foi e será sempre essa luz na minha vida, né? É a minha grande inspiração por causa da liberdade de expressão, por querer viver intensamente, né? O Whitman, a leitura, o contato, né, primeiramente espiritual, né, é o meu grande mentor, é o que me despertou realmente para tudo isso, né? Sem Whitman, eu não haveria um Álvaro de Campos dessa forma como é hoje, né? que eu me considero assim. Então, Whitman é tudo, assim, que eu considero. É a base de tudo, né? É um poeta americano fantástico. Quem puder ter oportunidade também vai ser desperto desse sono literário que vive, né? E dos seus olhos, das suas coisas. Há algum tempo, eu e alguns amigos fizemos a Semana da Arte Moderna no Brasil, que introduziu o modernismo no nosso país. O seu alter ego, Fernando Pessoa, foi a nossa maior inspiração. Você soube de algo em Portugal? Olha, não fiquei sabendo, mas muito me alegra que o Brasil tenha conseguido fazer isso, né? Os poetas brasileiros, os artistas, tenham conseguido deixar de ser colônia para realmente agora ser uma nação de verdade, porque só uma nação pode propor a modernidade, né? Não tive contato com nada, mas percebo no seu olhar, Tarsila, as luzes dessa semana, né? Que penso que darão frutos brilhantes para o Brasil. Acho que a partir de agora existe um Brasil de verdade, né? Porque é onde está a modernidade, onde os artistas podem
escrever livremente, sem ficar preso a regras e às escolas literárias, que é tudo uma grande chatice, né? O artista tem que ser livre, o que é mais difícil. Por isso que ele muitas vezes adere a concepções e a outras escolas, né? Porque é mais fácil escrever sobre as regras do que livremente. O verso livre, o verso solto, ele é mais inspirado, dá muito mais trabalho, né? Então eu penso que o Brasil, né, está de parabéns, é um passo gigantesco, ou o primeiro passo, né? Talvez o primeiro passo para uma nação de verdade, e a história nos dirá, né, o que realmente vai acontecer com isso, mas eu creio que só dará bons frutos, né? Vocês estão de parabéns e, como eu disse, nos seus olhos se manifesta todo o brilho e a intensidade disso que aconteceu nessa semana. Só pode ter sido maravilhoso. Você acha que deveria acontecer uma semana dessa em Portugal, para ter uma renovação da arte também? Com certeza, que Portugal cheira mofo, né? A passar pelo meu terno aqui. Portugal é um mofo só, está atrasada culturalmente, vive presa a regras e normas, quiçá os intelectuais portugueses, que eu sozinho não consigo. Se eu conseguisse, já teria feito. Né? Mas Portugal precisa dessa renovação. A literatura portuguesa, os artistas precisam também se libertar, precisam ser audazes, né? Precisam ter ousadia, que o que falta é a ousadia para os poetas, para os literários, né? Se não forem audazes e ficarem sem medo, não tem medo do quê? Me desculpa, mas tem medo de ir para a fogueira, não sei. Mas vamos viver intensamente o nosso dom, né? A nossa capacidade máxima, né? Quem sabe em Portugal, eu acredito que, não creio muito que nós portugueses consigamos, nós vamos continuar nas modinhas, né? Mas a esperança é a última que morre. Jordana, por favor. Boa noite, Alva. Você sabe, uma das maiores líderes políticas, exemplo Juscelino. Você sabe que o comunismo surgiu, ele se iniciou no século XX. Se difundiu por toda a Europa. O que o senhor pensa sobre essa linha política? O comunismo tem mais, mesmo é que invade o mundo, porque a sociedade capitalista está falida. Vemos aí as guerras e a sociedade toda desfacelada. Não é possível mais que nós sejamos coniventes com isso. Eu penso que o comunismo vai nos igualar como pessoas, né? Não que todo mundo tenha que ter tudo, também pode, mas assim, temos que, não podemos ter cidadãos dessa altura e cidadãos dessa altura. Os seres são iguais, as pessoas são iguais. O sistema vigente, o sistema capitalista, burguês, ele acaba com isso, cria cidadãos de primeira e segunda classes, e o comunismo justamente vem dar a oportunidade do ser humano ser pessoa. Não é só um movimento de revolta, de querer acabar com as estruturas, também, né? As estruturas têm que acabar, mas o ideal comunista, de comunidade, de vivência, é fazer com que os seres humanos sejam mais livres, né? Você não, aqui é Portugal, você dá um passo à Espanha, você já virou uma guerra, né? Não, nós somos irmãos, somos seres humanos. Por que toda essa briga, toda essa tentativa de acumular a riqueza do outro, né? Por que não partilhar os problemas na África, os problemas do próprio Brasil, que são nações desiguais? Por que não partilhar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa humanidade? A proposta do comunismo, você que o líder político sabe muito bem. Então eu sou totalmente favorável e se precisar da minha ajuda, estamos aí. O negócio é pôr fogo nisso. Por favor. Bom, primeiramente, é um prazer conhecer pessoalmente. No entanto, eu estudei durante muitos anos e sei que muitos autores não concordam com alguns dos segmentos da igreja. Eu desconheço sua posição, claro, mas eu gostaria que você me respondesse. O que você acredita que a religião ela tira a liberdade de construção do ser humano livre? No sentido existencialista, sim, porque na concepção religiosa o ser humano tem um fim determinado, que é estar com Deus. E nós, existencialistas, nós partimos de que não há uma essência humana pré-determinada. O ser humano é um ser em construção. E a igreja, claro que já contribuiu muito para o mundo, mas
falta para a igreja algo essencial, que é o diálogo. Sem diálogo não é possível criar um ser humano melhor, nem um mundo melhor. Nós precisamos de ideias que também nos confrontem, e só o diálogo vai trazer isso. O movimento dialético, a igreja rejeita totalmente, propõe uma tese, vem uma antitese, que é a ideia contrária, e precisa de uma síntese, né? Só isso nos faz crescer. Nós precisamos nos cercar de ideias contrárias para nos construirmos melhor como pessoas, né? E a igreja, eu não consigo ver diálogo na igreja. Há os casos de Galileu, Descartes, Giordano Bruno, que foi convidado a se retratar e foi morto na fogueira, né? Então eu sinto muito, padre, ainda a igreja, para mim, não consegue ainda criar um ser humano melhor. Né? Ela consegue criar um ser humano para um propósito, que é o propósito divino, que ela consegue, eu respeito isso. Mas, da maneira, um ser humano livre, eu acredito que ainda não. Mas, eu acho que ainda há esperança para essa instituição, que está afastada do seu carisma, eu creio que ela está afastada do Evangelho, né? Porque ela precisa se renovar, ela precisa dialogar com o mundo. O mundo está mudando, está vindo as guerras e o pensamento está mudando. Ela não pode ficar sem mais dialogar com as ciências, né? Eu sou aluno de ciência também. É necessário dialogar, ver as ideias contrárias. Só assim nós vamos poder crescer. Então, mas eu acredito que há de surgir algo em breve, assim, eu sinto, que a igreja vai dar um passo, não sei se todos irão aderir, mas eu penso que há movimentos internos dentro dela. Se ela não tolerar esses movimentos internos, ela vai conseguir se renovar e dialogar com o mundo moderno, porque senão ela vai ficar para trás, né? Ela não pode ficar para trás. Assim, apesar de que no comunismo, ela como superestrutura teria que ser liquidada, né? Mas eu ainda vejo certos valores nela. Ela tem seus valores, ela preza o bem comum, né? Preza a comunidade também. Isso são valores que não podemos deixar que fiquem perdidos, né? Mas na construção do ser humano livre, autônomo, hoje ela falha. Hoje ela falha, sinto muito. E se pudesse hoje eu acabaria com ela. Assim, só fosse para mudar radicalmente hoje ela não teria que existir. Não teria necessidade. Mas como não posso, então, eu a tolero, que a tolerância é o princípio da convivência também, né? E quero que ela melhore, né? Então, é isso. Bom, você diz, por favor. Por favor? Você poderia citar mais suas poesias? Claro. Deixa eu ver qual você escolheu aqui. Ai, é linda. Nossa. Sua cara. Essa realmente manifesta no seu. O que há em mim é sobretudo cansaço, não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou nada. Cansaço a si mesmo, ele mesmo, cansaço. A subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém, essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço, este cansaço. Há sem dúvida quem ame, que ame o infinito. Há sem dúvida quem deseje o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas, e eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque quero tudo, ou um pouco mais se puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles, a vida vivida ou sonhada. Para eles, o sonho sonhado ou vivido. Para eles, a média entre tudo e nada, isto é, isto. Para mim, só um grande, um profundo e com que felicidade fecundo cansaço. Um supremíssimo cansaço, íssimo cansaço. Bom, gostaria de agradecer aos convidados pela colaboração de hoje. Muito obrigada ao Foi uma honra receber essa noite. Na próxima semana, nosso convidado será José Saramago.